Olá, queridos alunos do Evolução, tudo bem com vocês? Que honra estar aqui mais uma vez para uma aula de redação. No primeiro encontro, nós trabalhamos os critérios, fizemos assim uma breve resumo dos critérios de correção da redação do Enem. E, aliás, lembrando bem, eu tenho certeza que nessa altura do campeonato vocês estão assim, claro, nas aulas da professora Beth, nas aulas da professora Emília, vocês estão acompanhando a apostila. Então, o que nós estamos trazendo aqui para vocês é uma explicação a mais do que tem na nossa apostila. E no nosso primeiro encontro, só para relembrar, vamos lá. O que nós trabalhamos? Nós vimos os critérios da redação nota 1000, para tirar nota 1000 na redação do Enem, o que precisa? Tirar 200 pontos nas 5 competências. Em cada competência, tirar 200 pontos. E lembrando, só para lembrar o que avalia em cada um, na uma vai avaliar se você sabe empregar bem a norma culta da língua portuguesa, a norma padrão. A 2 vai avaliar se você compreendeu o tema, aí tem aquela análise que nós vimos da frase temática, das palavras-chave, lembram? A interpretação do tema, que as professoras sempre conversam com vocês sobre isso, mas a tipologia textual, se o seu texto foi um texto dissertativo, argumentativo. O que mais avalia também? O repertório sociocultural. Aliás, depois nós vamos ter uma aula só sobre repertório sociocultural, tá bom? A competência 3 avalia o projeto de texto, seu texto tem uma sequência lógica do pensamento. E nós apresentamos para vocês, naquele primeiro encontro, com uma proposta de projeto de texto. E trouxemos um exemplo de uma redação nota 1000, trazendo toda essa, para vocês verificarem na prática esse projeto de texto. O que mais? Trabalhamos a competência 4, que vai avaliar se você sabe empregar bem os elementos de coesão textual para a construção da sua argumentação. E a 5ª competência avalia a proposta de intervenção. E fizemos uma análise retirada lá da cartilha do participante da redação do Enem 2024, trouxemos uma redação nota 1000, que tirou nota 1000 em 2023, e verificamos por que ele tirou nota máxima nas 5 competências. Se você não assistiu a essa aula, eu aconselho que que assistam, tá bom? E na aula de hoje, conforme eu prometi, nós vamos trabalhar com a redação da UEA. Vamos rever os critérios de correção da redação da UEA, que houve uma pequena mudança em 2024, e está lá disponível no anexo 4. Ainda não saiu o edital de 2025, né? Mas, com certeza, como houve a mudança o ano passado, esse ano será o mesmo. Então, vamos para... tem mais! A novidade é que nós vamos analisar uma redação nota máxima da UEA, sabe de quem? Do Ricardo, um aluno que foi nosso em 2023, que foi do Evolução. Vamos lá, para a nossa aula de hoje. Redação nota máxima na UEA. Vejam só. Em primeiro lugar, gente, nós vamos verificar os critérios de correção da redação da UEA, para ajudar vocês a apontar a câmera do celular, escanear esse QR Code para vocês terem acesso ao edital 2024, que lá apresenta, eu trouxe assim, resumidamente, os critérios, né, da redação da UEA, que eles, bem resumido, mas se você precisa acessar o edital, aliás, a leitura do edital, que pouca gente faz, é muito importante mesmo. Às vezes você fica ouvindo algumas, digamos assim, algumas informações não muito adequadas, né, de alguns sites, tal, e não leem o edital. A melhor forma de você saber como é que você será avaliado na sua redação é lendo o edital, gente. Não tem... UEA, PSC, leia o edital. Enem, leia a cartilha do participante, tá?
Todo ano nós falamos no nosso primeiro encontro, a professora Beth traz nas aulas, vocês têm toda a informação sobre a cartilha lá na nossa apostila, né? Então, vamos lá, vocês já fizeram a leitura aí do QR Code, aqui tem o edital da UEA, né? E vamos... O Enem são 5 competências, a UEA são 4 tópicos. O que vai mudar de uma banca para outra são os critérios de avaliação, pessoal. O Enem vale 1.000, ela divide essa nota 1.000 em 5 competências. A UEA vale 28 para o macro, vale 10 para o CIS e divide lá em tópicos. As duas dividem em tópicos. E o PSC, que nós vamos conversar em outro momento, a redação começa valendo 9, e ela também tem os tópicos que são avaliados, e as notas vão sendo penalizadas, né? Mas, enfim, todas cobram o quê? Um texto dissertativo argumentativo. A única diferença é o Enem, que o Enem cobra o quê? Uma proposta de intervenção que respeite os direitos humanos. É isso que o Enem cobra a mais e que não é obrigatório nas outras bancas, na UEA e no PSC. Então, veja, o primeiro tópico, a UEA divide em 4 tópicos, como eu já falei para vocês. O primeiro tópico é o tema. Aí ele vai avaliar se o texto do candidato atende ao tema proposto e a todos os pontos envolvidos nesse tema. A fuga completa ao tema proposto é motivo suficiente para a redação tirar nota 0. Ninguém quer isso. E eu digo sempre, não é pior, né? O menos pior, mas também não é bom, é tangenciar. Tangenciar o tema implica em que perder cerca de 40% da nota. E vocês acompanhem lá na nossa folha de redação, que tem lá essa pontuação, se você abordar só uma parte do tema, se você tangenciar, o que vai acontecer em termos de nota. Então, é importante compreender o tema, aquela coisa que nós falamos sempre na sala de aula, que precisa interpretar a frase temática. O tópico B, só voltando aqui um pouquinho, comparando com o Enem, o tópico A, lá no Enem, ele é avaliado na competência 2, tá? Aí aqui o B, estrutura, que é o gênero, tipo de texto e coerência. Aí nós vamos ter também, se for fazer uma relação com o Enem, vai ser a competência 2. Então, veja, se a fuga completa ao gênero, tipo de texto, o que é motivo suficiente para que a redação não seja corrigida em qualquer outro de seus aspectos, recebendo nota 0 total. Como o candidato sustenta a tese em termos argumentativos? Vai avaliar também como essa argumentação está organizada, considerando-se a macroestrutura do texto dissertativo argumentativo. Qual é essa macroestrutura? Introdução, desenvolvimento e conclusão. E nós vimos isso bem direitinho no nosso primeiro encontro, quando nós falamos do projeto de texto. Isso aqui também, essa parte aqui da organização, no Enem é avaliado na competência 3. Se há um posicionamento por parte do autor da redação, a partir da defesa clara de um ponto de vista, ou se há apenas uma exposição de fatos e informações. É muito importante isso aí, gente. Eu tenho que definir a minha tese. Eu tenho que definir o meu posicionamento diante do tema, correto? Então, veja, se eu não compreender o tema, eu vou ter dificuldade em definir uma tese, um ponto de vista. E o meu texto ele vai ser todo voltado para a defesa dessa tese por meio de argumentos. Vai avaliar também se o texto é produzido em terceira pessoa, ou seja, o que significa isso? Que eu não posso dizer, na minha opinião, eu penso, eu acredito.
Embora alguns vestibulares ainda aceitam a primeira pessoa do plural, mas não é muito adequado. Use sempre a terceira pessoa do singular ou do plural, né? Sempre a terceira pessoa. Vamos ao critério C. O C, que vai avaliar a língua, a modalidade de registro, no Enem é avaliado na competência 1. Vejam só, vai avaliar a norma padrão da língua portuguesa. Avalia neste critério a adequação do texto à modalidade escrita e ao registro formal da língua portuguesa. Pessoal, modalidade formal não quer dizer usar palavras difíceis. Tá? Agora, se você quer utilizar palavras difíceis, esteja à vontade. Palavras rebuscadas, esteja à vontade. Mas desde que você saiba o significado delas. Porque tem muita gente que ouve uma palavra bonita, né? E vai querer colocar no texto. Nem sabe o significado, aí fica um texto incoerente, confuso. Daqui a pouco nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Mas dando continuidade aqui, nessa competência não, né? Esse tópico competência é o Enem, que avalia lá na competência 1, serão examinados neste item aspectos gramaticais de convenções da escrita, tais como concordância verbal, regência, ortografia, acentuação, pontuação, etc. Aliás, pontuação é um dos problemas mais assim caóticos que se apresentam nesse tópico, porque muitas vezes o estudante, o vestibulando, o candidato, né, ele acaba colocando, às vezes, uma vírgula separando o sujeito do predicado. Não pode, né? Erro gravíssimo. Bem como a escolha lexical. O que é lexical? Palavra, né? Então, é a precisão vocabular. É aquilo que eu falei. As palavras que você for utilizar, você precisa entender, para que você não utilize uma palavra quando você quer dizer outra, entendeu? Se você não souber o significado da palavra, é melhor não colocar, não escrever, tá? Isso é muito sério. Você não vai impressionar o avaliador porque escreveu difícil. O avaliador, ele segue uma regra determinada pela banca. Então, ele vai avaliar isso aqui no seu texto, entendeu? E o grau de formalidade e informalidade expressa em palavras e expressões. Ou seja, não posso utilizar gírias, eu não posso utilizar palavras que eu uso, aquilo que nós chamamos de oralidade, que eu uso nas conversas informais entre amigos, tá bom? Dando continuidade à questão da previsão, da precisão vocabular, vocês querem ver? Vamos ver alguns exemplos aqui. Que às vezes, vamos ver, às vezes você quer falar, né? A precisão vocabular é muito importante, porque o que você vai dizer está escrito, entendeu? Às vezes nós vamos corrigir a redação, lá na mentoria, é o momento que nós estamos bem próximos de vocês, né, nas oficinas, aí você diz assim, professora, eu digo, mas o que você queria dizer com isso? Porque se eu, como avaliadora, eu pergunto, é porque as palavras que você escolheu não ficaram muito claras. E a vantagem das nossas oficinas e a vantagem da mentoria é essa, que é o momento de dizer, se você queria falar isso, então você deveria... Nós damos sugestões de palavras que vocês poderiam dizer. E eu trouxe algumas coisas aqui, dependendo da sua intenção, que podem te ajudar. Vejam aí na nossa tela. No sentido de afirmação, que verbos eu posso utilizar quando eu quero afirmar algo? Eu posso utilizar o consistir, constituir, significar, denotar, mostrar, traduzir-se, por, expressar, representar, evidenciar. E tem outros, tá? Demonstrar. Causalidade. Eu posso usar causar, originar, ocasionar, gerar, propiciar, resultar, provocar, produzir, construir, determinar, criar.
E se eu quero utilizar um verbo que indique finalidade, eu posso ter visar, ter em vista, objetivar, ter por objetivo, pretender, tensionar, cogitar, tratar, servir para, prestar-se para. Nós sabemos que na redação, na coesão, né, você deve ficar evitando repetir palavras. E se eu quero indicar finalidades, eu posso usar os sinônimos. É um dos recursos de coesão textual. E por falar em coesão textual, vamos para o critério D. O critério D avalia a coesão textual, se você sabe utilizar os elementos de coesão textual de uma forma que contribua para a construção dos argumentos e também para a coerência textual. Avalia-se neste item o emprego dos recursos coesivos da língua portuguesa. Quais são os recursos coesivos? A anáfora, anáforas, catáforas, substituições, conjunções e outros, responsáveis por tornar mais clara e precisa a relação entre palavras, orações, períodos e parágrafos do texto. É o que é o responsável para construir aquela unidade textual, unidade temática. Serão considerados aspectos negativos as quebras entre frases ou parágrafos e o emprego inadequado de recursos coesivos. E aí é muito importante, eu vou chamar a atenção, porque, por exemplo, lá no Enem, esse critério D é avaliado na competência 4 do Enem, como nós já vimos. Mas agora, pessoal, eu vou chamar bem a atenção de vocês. Muito cuidado também, porque esses elementos coesivos, eles precisam ser coerentes. Dentro desses elementos coesivos, nós temos as conjunções, que também são responsáveis as conjunções que são responsáveis também como elemento coesivo, são responsáveis para manter a coesão entre os textos. Mas para manter essa coesão, eles precisam ser indicar aquela relação de sentido ou com a palavra, ou entre as palavras, ou entre os períodos, ou entre os parágrafos. Então, nós vamos ver isso daqui a pouco. Bem, e agora? Diante da proposta de redação, e eu sempre gosto de chamar isso a atenção, o que fazer? Lembra da nossa primeira aula, do nosso primeiro encontro, nos nossos encontros lá nas oficinas de redação, nas aulas de redação das professoras, as professoras, você está diante da proposta. Aqui nós temos a do Enem, um exemplo, e temos aqui a proposta da UEA, que foi de 2023. O que eu tenho que fazer diante da proposta? Chorar? Não, né? Você tem que fazer a leitura das orientações. E essa leitura das orientações, que significa ler aqui em cima, veja, aqui tem o Enem, aqui, as orientações, aqui os textos de apoio, e aqui tem a proposta com a frase temática. Na UEA, você vai ter os textos de apoio, a estrutura é essa. Se você fizer uma pesquisa aí na rede, na internet, pesquisar últimas propostas de redação da UEA, você vai perceber que elas mantêm a mesma estrutura. 3 textos de apoio. A UEA gosta muito de trazer uma charge, olha, tem o texto 1, o texto 2 e uma charge. E aí tem aqui o comando do que você deve fazer na redação e a palavra-chave. Tem que fazer essa análise. E lembrando, textos de apoio estão lá para enfeitar? Não, existe uma função. Então, vamos analisar agora, hoje, como a nossa proposta está voltada para o EA, vamos analisar essa proposta da redação de 2023. Está aqui a redação, Vamos lá. Ela já está aqui bem, a proposta aqui. Vocês viram que está difícil de ler, O que eu fiz para facilitar? Peguei texto por texto. No texto 1, o que nós temos aqui? Vamos ler. Importante ler, Democracia. Sistema ou regime que se baseia na ideia da soberania popular
e na distribuição equilibrada do poder, e que se caracteriza pelo direito ao voto, pela divisão dos poderes e pelo controle dos meios de decisão e execução. No Brasil, afora 2 períodos em que não foi exercida com sistema de representação direta, que foram, quais foram os 2 períodos aqui? Ele coloca entre parênteses, né? 1937 e 1945. O outro período foi de 64 a 1985, período em que vocês já estudaram com o professor de história, né? Olha a dica. Eu estudei isso nas aulas de história. Vai guardando essa informação. A partir da independência, consolidou-se como princípio e como realidade, conforme o artigo 1º da Constituição de 1988. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. E aqui nós temos a fonte, né, adaptada, de onde foi retirado esse texto, é um trecho. Bem, então aqui, nesse primeiro texto, o que que nós temos? Eu já vou analisando. O que que eu tenho nesse texto? Eu tenho a definição de democracia. O que que é democracia, né? Aí eu trago aqui os 2 períodos o momento em que o país não viveu essa democracia, né? Essa representação. E traz os 2 períodos, traz a Constituição e faz essa referência. Vamos ao texto 2. A crise da democracia contemporânea é um dos principais temas sobre o qual tem se debruçado a teoria política nas primeiras décadas do século XXI. Em entrevista concedida à Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio da Fundação Oswaldo Cruz, a cientista política Célie Pinto, professora emérita da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, afirma que o Brasil, um país rico, mas com grande desigualdade social, dificilmente vai ter uma democracia robusta, pois para isso precisa de alguma igualdade. Segundo, olha só para analisar a questão, eu gosto de trazer, olha, quando ela diz para isso e o quê? Para viver uma democracia robusta, né? Olha aí a coesão. Precisa de alguma igualdade. Segundo a pesquisadora, o que se vê com o neoliberalismo é justamente o oposto. Existe uma relação bastante grande entre diminuição da democracia, inclusive dos valores democráticos, com o aumento da desigualdade social, porque, nesse caso, teria mais possibilidade de ascensão de um líder carismático e populista, na defesa de que a democracia é um sistema que não atende aos interesses das pessoas. As grandes desigualdades sociais são muito propícias aos regimes antidemocráticos. Em contrapartida, quanto mais igualdade social, maior a possibilidade de haver democracia, defende a professora. Qual é a fonte? É da redação, da revista, né, da Fiocruz. Uma democracia robusta precisa de alguma igualdade social. Esse texto traz uma entrevista com a política Célie Pinto, né, da Universidade do Rio Grande do Sul, para o site Rio Cruz, sobre a reportagem, né, respondendo sobre a reportagem, uma democracia robusta precisa de alguma igualdade social. Eu já tenho algumas pistas aí, né? E ela fala aqui que para ter democracia, realmente precisa ter o quê? Igualdade social. E aí, pessoal, nós vamos ter o texto número 3, que é a charge, o texto de apoio 3, né? Porque, na verdade, essa charge, o que ela traz? Ela ilustra as hierarquias de poder entre diversas classes sociais, né? Então, veja, aqui a base, olha o que está escrito em cada base. Nós vemos aqui os trabalhadores, né, as classes mais baixas, está aqui meio na forma de pirâmide, né?
E temos aqui as classes menos favorecidas dentro da sociedade. E o que tem? E tem algumas palavras, algumas legendas aqui. Nós trabalhamos por todos. Nós alimentamos todos. Essa segunda aqui. Nós comemos por vocês. Olha aqui. Essa daqui passa fome, né? Sabe aquela música do Cidadão? Tá vendo aquela escola, moça? Eu ajudei a construir, mas meu filho não pode estudar, porque menino com o pé do chão não estuda aqui. É bem isso. Olha aí o repertório que pode ser utilizado, essa canção Cidadão, né? Bem, essa outra classe social aqui. Nós atiramos em todos. E essa? Nós enganamos vocês. Quem será, né? E essa outra, nós mandamos em vocês. Ela ilustra aí bem as diferenças, né, entre as classes sociais. Então, você faz essa análise, faz as suas anotações e vamos ver qual é a proposta e vem em seguida. Com base nos textos apresentados e em seus próprios conhecimentos, escreva um texto dissertativo argumentativo empregando a norma culta da língua portuguesa sobre o tema. É possível viver uma democracia em um país tão desigual como o Brasil? Vamos pensar. As frases temáticas da UEA, elas sempre vêm com uma pergunta que nós chamamos de uma pergunta retórica. Na verdade, tem um questionamento, né, aí. Esse questionamento, ela já traz uma reflexão. Ela já diz assim, ela já tem um problema. Qual é o problema? O Brasil é um país desigual. E a democracia, segundo o que nós lemos, não combina, né, com desigualdade. Os textos de apoio, todos eles já trabalham essa relação entre democracia, porque ele primeiro ele define o que é democracia. O texto número 2 já diz que não podemos considerar uma democracia robusta diante das desigualdades sociais que já existentes no Brasil. E o texto número 3 evidencia em forma de charge essas desigualdades. Então, o meu texto, o que ele precisa fazer? Ele precisa responder esse questionamento. Responder não significa dizer apenas, não é possível. Eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que refletir sobre as frases temáticas. Então, eu tenho aí democracia e país desigual. Vamos lá. Diante disso, eu vou trazer para vocês o Ricardo, que foi nosso aluno em 2023, tirou a nota máxima no macro, tirou notas máximas em outros, foi bem em várias, né? Mas no Acre tirou a nota máxima 28, ele prestou vestibular para medicina, foi o primeiro lugar geral, gente, do macro em 2023, acesso em 2024, já está lá aí no seu 4º período, né? Ele tirou a nota máxima. Vamos ver como que ele fez isso? E aí nós vamos observar como que ele cumpriu todos os critérios estabelecidos pela banca, começando pela introdução. Olha como ele começa. Durante a Idade Antiga, a cidade de Atenas era organizada por um sistema democrático caracterizado por fortes contradições de classe e de gênero. Analogamente, encontra-se o momento brasileiro atual, o qual, assim como a cidade grega, apresenta a política marcada por disparidades, tanto monetárias quanto sociais, no processo eleitoral do país. Dessa maneira, percebe-se a impossibilidade de um país democrático em um país desigual como o Brasil, por conta da influência financeira nas eleições e das péssimas condições de vivência por parte da população. Em primeiro lugar, pessoal, vamos analisar aqui. O que precisa ter na introdução?
A introdução eu preciso ter a contextualização do tema, preciso ter a apresentação da minha tese e dos argumentos que eu vou desenvolver no meu texto para defender a minha tese. E lembrando que a introdução é o que eu vou apresentar no meu texto. O Ricardo, ele traz uma contextualização muito boa, pertinente, ele traz um repertório para contextualizar o tema. Mas calma, não, se você vai escrever o seu texto, você não consegue encontrar um repertório para introduzir o seu texto, não se preocupe. Apresente aquilo que você sabe sobre o tema, faça uma apresentação do tema. Os textos de apoio podem ajudá-lo nesse momento, sem copiá-los, claro, né? Mas se você for utilizar um repertório, faça como o Ricardo fez. Ele diz, né, como era organizado o sistema democrático na Grécia Antiga. Ele já dizia que ele era marcado por fortes contradições. Aí, o que é interessante que eu vou chamar a atenção de vocês? O primeiro período dele, ele já traz essa contextualização da democracia vivenciada na Grécia Antiga. Aí, ele vai trazer essa contextualização para o tema. E olha como ele faz, analogamente. Aí, cuidado, porque tem muita gente utilizando analogamente de forma indevida. Aqui, realmente, é analogamente, porque ele vai fazer uma relação, uma analogia com a democracia do Brasil atual. E ele vai dizer que também é marcado por disparidades, né? Ele diz assim, tanto monetárias quanto sociais no processo eleitoral. E aí, tá vendo como ele contextualizou? Em 2 períodos, ele fez toda essa contextualização do tema, situou o tema no Brasil, e veja como ele traz de uma maneira muito, muito boa a introdução da tese dele. Dessa maneira, qual era a pergunta? Em um país tão... É possível viver a democracia em um país tão desigual como o Brasil? Dessa maneira, percebe-se a impossibilidade de um processo democrático em um país desigual como o Brasil. Ou seja, ele respondeu. É impossível. E ele vai dizer por quê. Por conta da influência financeira nas relações e das péssimas condições de vivência por parte da população. Vamos ao quadro, pessoal? Vamos anotar para nós não esquecermos o desenvolvimento da redação. Então, nós já vimos a tese, né? E vamos ver quais são os dois argumentos que ele vai utilizar para dizer que é impossível viver numa democracia num país tão desigual. Ele diz assim, influência financeira das eleições. Ó, influência financeira. Eu vou anotar aqui o argumento 1, tá? O A1, influência, resumido, tá? Financeira. Esse é o argumento 1. O argumento 2, qual é? Isso mesmo. Por influência financeira nas eleições e das péssimas condições de vivência por parte da família. Vou colocar resumindo, péssimas condições de vivência. Segundo parágrafo. Então, no segundo parágrafo, vocês viram, ele já apresentou tudo que tinha que ter na introdução da redação. Contextualizou o tema, apresentou o tema, apresentou a tese e os argumentos que ele vai utilizar no desenvolvimento em defesa da tese. Então, agora, nós vamos para o segundo argumento, que deverá desenvolver o argumento 1, a influência financeira. Em primeiro lugar, é nítida a participação do poder monetário na organização do sistema eleitoral brasileiro. Gente, olha que maravilha! Lembrando, a professora Beth, a professora Emília, falam com vocês direto nas aulas, e nós falamos também nas oficinas,
em que o parágrafo padrão, cada parágrafo também tem introdução, desenvolvimento e conclusão. O primeiro período do parágrafo de desenvolvimento, ele tem que trazer, que é a introdução, o tópico frasal, que é também chamada de microtese, que é a tese sobre o argumento que você vai desenvolver. E ele trouxe, em outras palavras, olha, participação do poder monetário e a influência monetária na organização do sistema eleitoral brasileiro. Sob esse viés, olha aí o elemento coesivo muito bem utilizado. Qual é o viés? Viés aqui, ó, a influência monetária. Observa o pensamento do autor Jones Mendel, o qual afirma que o dinheiro é fundamental para a divulgação e estruturação das campanhas políticas. Pessoal, já trazendo, comentando com vocês a questão do repertório. Eu vejo que ainda é um grande desafio que nós enfrentamos nas redações que corrigimos, que a pessoa, às vezes, começa o parágrafo com um repertório, aí ele vai falar do argumento lá no final e fica aquela confusão. Ou então até traz o argumento no tópico frasal, mas não explica. Então, veja, ele traz o argumento e ele explica. E, ao explicar, ele traz a afirmação do Jones Mendel, né? Nessa perspectiva, é notável o difícil acesso da maneira do corpo popular a cargos governamentais, uma vez que, em decorrência da desigualdade de renda entre os candidatos, apenas os concorrentes com boas condições financeiras conseguem promover campanhas adequadas para a disputa de votos, evidenciando a justiça do processo eleitoral do Brasil. Veja como, nesse outro período, ele já vai explicando a citação à fala, né? E aqui ele não traz, né? Ele traz uma citação indireta, mas a afirmação do Jones Mendel. Ele faz essa explicação, né? Relacionando com o tema, olha. Uma vez que, em decorrência da desigualdade de renda entre os candidatos, apenas os concorrentes com boas condições financeiras conseguem promover campanhas adequadas para a disputa de votos, evidenciando a injustiça do processo eleitoral do Brasil. Perceba como ele está explicando essa influência financeira nas eleições? Outro sim, ou além disso, né, ele ainda vai trazer outra explicação. As disparidades econômicas, aí ele usou o quê? Um sinônimo para falar de desigualdade, a mesma coisa, né? Acarretam em baixa representatividade do povo entre os senadores e deputados. Haja vista a eleição de grupos homogêneos e distintos da sociedade nacional, na qual mais da metade da população recebe menos de 2 salários mínimos, provocando ainda mais desigualdade no corpo social e inviabilizando a democracia no país. Desse modo, percebe-se a influência monetária no sistema de votação brasileiro e os prejuízos que essa gera no exercício democrático da política. Gente, olha que parágrafo perfeito. Eu vou até chamar a atenção de vocês, eu não vou nem falar aqui, algumas palavrinhas aí, que eu não vou falar aqui, que às vezes elas não estão bem adequadas, tem algumas falhas muito pequenas em relação à língua, ao emprego da língua, mas é tão superficial que não foi considerado, não foi descontado ponto por isso, viu? Que às vezes você vê assim a redação nota máxima, aí você encontra uma coisinha lá, porque essa uma coisinha não fez a diferença, um detalhezinho não fez a diferença no texto, tá? Não vou pontuar aqui porque eu só quero enaltecer aqui as coisas boas. Veja como esse parágrafo, ele está tão organizado, parágrafo redondinho. Introdução, trazendo tópico frasal, trazendo o argumento que ia ser desenvolvido.
no desenvolvimento que ele traz aqui do segundo período até aqui, inviabilizando a democracia no país, ele traz a explicação que é sustentado por Jones Mendes, e ele vai explicando, ele traz uma explicação. Por que que a influência financeira dificulta o exercício da democracia, né? E aí, olha, e ele vai fechar. Então, veja, é um parágrafo que tem introdução, tem o desenvolvimento, que é a explicação, e tem a conclusão do parágrafo, vai fechar, é a retomada da tese. Ó. Desse modo, percebes a influência monetária no sistema de votação brasileiro e os prejuízos que essa gera no exercício democrático no Brasil. Explicou muito bem, né, gente? Vamos ver o terceiro parágrafo, que aí no terceiro parágrafo, o que ele vai desenvolver? O argumento 2. Qual é o argumento 2? As péssimas condições de vivência. Veja, lá voltando, primeiro parágrafo ele conversou. Em primeiro lugar, perfeito. Ele poderia começar o segundo parágrafo em segundo lugar? Poderia, mas não precisava. Ele utilizou o quê? Ademais. O que é o ademais? E além disso, outro sim, né? Ele vai trazer o outro argumento. É notória a impossibilidade de um regime inclusivo perante as condições precárias de vida presenciadas por parcela da população. Olha só, condições precárias de vida presenciadas por parte da população, olha, péssimas condições de vivência. Nesse contexto, qual é o contexto? E cuidado a utilizar contexto. Contexto é quando eu tenho que trazer uma situação em que se vive, uma situação prática. Ele traz aqui um contexto, né? Aí, nesse contexto, convém citar o ideal do militante Max Galo, que aponta para o baixo engajamento político de grupos mais pobres em decorrência da realidade desgastante que eles vivem. À vista disso, é perceptível a incompatibilidade entre a pobreza extrema e a participação política popular no Brasil. Já que, tendo em vista a baixa participação dos mais necessitados, as eleições tornam-se processos excludentes e elitistas, distanciando a realidade eleitoral brasileira do ideal de democracia. A exemplo, observa-se a redução de votantes nas eleições argentinas, uma consequência do péssimo cenário econômico vivenciado no país, evidenciando a inviabilidade de um regime democrático juntamente às péssimas condições de vida da população. Dessa forma, nota-se a influência negativa das condições sociais e econômicas precárias para a realização da democracia no Brasil. Perceberam mais um parágrafo com introdução, introduzindo com o argumento que vai ser a ser desenvolvido, as explicações fundamentadas e o último período, que é a retomada do argumento, né? Perfeito, né, pessoal? Bem, e agora? A conclusão. E o que é a conclusão? O que tem que vir na conclusão? Na conclusão, eu tenho que ter a retomada da tese, fundamentada nos argumentos. Eu retomo. Vamos ver como é que o Ricardo fez isso. Infere-se, portanto, a urgência de medidas interventivas para combater os impasses à democracia nas eleições brasileiras. Logo, é preciso que o Ministério da Justiça Social realize, por meio de programas de auxílio econômico às populações mais carentes, distribuições mais equitativas de renda e de possibilidades aos grupos minoritários, visando a reduzir as desigualdades sociais e econômicas danosas ao exercício democrático,
Feito isso, haverá uma realidade, outra realidade marcada pela participação popular política, rompendo com o cenário observado na cidade de Atenas. Digam-me, ele fechou a conclusão dele. Aí vocês vão falar, professora, mas ele trouxe uma proposta de intervenção. Trouxe. Se existe um problema, ele quis trazer, fazer um resumo, aliás, uma conclusão propositiva, uma proposta de intervenção. Só que não foi avaliado conforme o Enem avalia, que precisa ter 5 elementos, porque não era obrigatório. Mas tinha que trazer a retomada daquilo que ele trouxe na introdução. E aí, só lembrando, eu não vou voltar lá, depois vocês podem voltar, na introdução, o que ele utilizou para contextualizar o tema? Ele falou sobre como era que era vivenciada a democracia na cidade de Atenas, que já tinha disparidades lá, né? E aí ele foi desenvolvendo por que era impossível viver, que o Brasil, ele faz uma analogia que o Brasil não vive essa democracia porque há disparidades, há desigualdade social, né? Ele reafirmando, porque a própria proposta, ela já fala que há uma desigualdade social e diz os motivos, a questão monetária e as condições de vida das pessoas. E ele traz soluções para esses problemas que ele discutiu. Então, ele está retomando o que ele falou no desenvolvimento do texto. E ele diz o que é para fazer, se fizer tudo isso, nós vamos ter, né, olha que ele traz a questão da participação popular na política e na questão do... precisa reduzir as desigualdades sociais e econômicas, porque elas são danosas ao exercício da cidadania. Lembra que eu falei no início? Se você traz um repertório na tua introdução, não esqueçam disso, gente. Aquilo que você coloca na introdução, você tem que trazer no seu texto. Se você traz um repertório, você tem que retomar pelo menos lá no final, na conclusão. Retoma o que foi falado na conclusão. Ele trouxe lá, né? Olha, Atenas, que ele falou lá na introdução. Precisa aparecer em algum momento, porque senão você vai perder ponto na questão da estrutura do texto, do projeto de texto, tá bom? Então, por hoje é só, e até a próxima. E olha, estudem, participe das mentorias, participe das oficinas de redação. Redação é treino, não tem para onde correr, é produção diária. Nós temos exemplos de alunos que, assim como o Ricardo, tiveram muito sucesso ano passado. Ano passado nós tivemos várias redações que quase beiraram a nota máxima. Em 2023 nós tivemos o Ricardo. Em 2024, nós tivemos alunos de segundo ano que atingiram quase a nota máxima. Por quê? Porque prática diária, toda semana. Vençam, lutem contra o cansaço, contra tudo, mas produza pelo menos um texto, uma redação por semana. E outra coisa, reescreva sempre os textos produzidos, tá bom? Gente, por hoje é só.